Vamos à lista 13, voltada principalmente, predominantemente para as figuras de linguagem, né? Então, questão 1. Segundo Massal de Moisés, em seu dicionário Termos Literários, a figura de linguagem hipálage designa o expediente retórico mediante o qual uma palavra troca o lugar que logicamente ocuparia na sequência frásica por outro, junto de um termo ao qual se vincula gramaticalmente. Então, a gente vai observar, hipálage, na verdade, ela vai ocorrer quando um termo, principalmente um adjetivo, é usado para produzir efeitos de sentido, proporcionando o quê? Uma expressividade. Mas lógica de sentido, na hora de caracterizar esse ser, não tem lógica, tá? Então, isso aí é específico em textos o quê? Literários. Você jamais vai ver numa dissertação, no editorial, no artigo de opinião. Você jamais, numa notícia, numa reportagem, você não vai ver essa hipálage, tá certo? Você vai ver em textos literários. Esse procedimento acima descrito só não ocorre na passagem. Então, vamos fazer aqui uma análise. Bom, ao som do mar e à luz do céu profundo. O céu, ele é profundo ou profundo seria o mar? Então, aqui a gente vê uma hipálage, né? Então, não marcamos porque eu quero aqui não ocorre hipálage. B. A alvura de saia moveu-se no escuro, tá? Então, alvura de saia moveu-se no escuro, tá? Quem moveu-se foi a saia. Até aqui tudo bem, tranquilo. Mas quando eu falo em alvura de saia, não foi a alvura da saia. Uma alvura de saia foi uma mulher de saia moveu-se no escuro. Então, aqui a gente tem uma hipálage também. Então, não é a que eu quero. Agora aqui. Ai, como essa moça é distraída. Sabe-se lá se está vestida ou se dorme transparente? Como que ela dorme transparente? Ela dormiria nua, não é verdade? Então, aqui há uma hipálage também. Há esse trocadilho. Na letra E. Mandados da rainha, que abundantes, mesas de altos manjares. Altos manjares? Né? Seria o quê? Deliciosos manjares. Então, alto aqui também há esse trocadilho, havendo então uma hipálage também. A única que não vai ter a hipálage, esse trocadilho, né, de termos, vai ser a letra C. Já da morte o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece. Então, essa aqui é a única que não tem a hipálage. Alternativa C. Questão 2. Paronomásia. Figura sonora definida segundo o dicionário Roaz da língua portuguesa como uma figura de linguagem que extrai a expressividade da combinação de palavras que apresentam semelhança fônica, mas possuem sentidos diferentes. Então, palavras que apresentam semelhança fônica com sentidos diferentes, a gente vai chamar o quê? De parônimos. Parônimos. Então, a gente vai ter que encontrar qual alternativa tem parônimos. Duas palavras no mesmo verso que vão apresentar semelhança de som quando a gente lê, tá? Porém, ela vai ter significados semânticos diferentes, tá bom? Então, paronomásia vem de parônimos. O trecho em que o autor utilizou a paronomásia na construção dos seus versos é: febre, hemoptise, espinéis, suores noturnos, a vida inteira que podia ter sido e que não foi, tosse, tosse, tosse. Aqui a gente tem uma anáfora, né? Uma anáfora, não uma paronomásia. Bom, antes de tudo, a música presa, portanto ímpar, só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar, sem nada em si que pousa ou pesa. Olha só, eles estão bem próximos. Pousa ou pesa, tá? Então, aqui a gente tem essa paronomásia aqui, tá? Paronomásia, tá? Nas outras não tem. Então, essa aqui, pousa ou pesa. Na questão 3, identidade. Foi um poema criado em 1992, um poema já moderno, né? Pós-moderno, especificamente, melhor dizendo. Então, elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede à vez não quer vitória. Somos herança da memória, temos a cor da noite. Filhos de todo o açoite, fato real da nossa história. Olha bem,
Então, o exemplo aqui, primeiro ele fala do elevador, que tem o elevador específico, que tem as pessoas que vão no elevador de serviço, porque o social são quem? Os moradores do prédio, né? Mas quando se fala em filhos de todo açoite, a gente já está vendo que está havendo uma menção à escravidão, né? Então, se o preto de alma branca, para você, é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Então, essa metáfora aqui, preto de alma branca, é criticada na letra da canção por estar associada a um contexto de o quê, gente? Obviamente, de desigualdade étnica, tá? Desigualdade étnica. Ou seja, o preconceito com relação aos negros, não é isso? Aos pretos. Quando eu iniciei, eu falei que ele era uma atividade predominantemente relacionada às figuras de linguagem. Por que predominantemente? Essa questão mesmo não fala de figuras de linguagem, mas sim de recursos semânticos, né? Bom, em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. Mais vale uma naftalina na mão que duas rolando. Aí terminamos. Não suporto filosofia barata. Então, não suporto filosofia. Se eu colocasse uma vírgula, ficaria barata, porque está falando com a barata. Ou pode estar chamando essa filosofia de barata. Então, há um duplo sentido aqui, ficou ambíguo, né? Então, não suporto filosofia barata, falando com ela. Porque a barata é que está falando as filosofias dela aqui. E ele fala que não suporta filosofia barata. Mas ele pode também dizer que não suporta filosofia barata. E esse barata sendo uma característica, um adjetivo de filosofia. Por isso, né, ele é um recurso de... Na questão nós temos recurso linguístico empregado para conferir efeito humorístico na tirinha é, obviamente, o que? A ambiguidade que está constante na letra B. Na questão 5, amanhece o dia entre neblinas, quando o bem e o mal se encontram para mais um duelo. Escolhem as armas nos estojos, aproximam-se para o encontro ritual, encaram-se. Os padrinhos que aguardam ao lado do campo, escuros como as gralhas que saltitam entre restolhos, são instados a partir que não haja testemunhas. A questão 5, ela fala o seguinte: no conto de Marina Colasanti, bem e mal são ideias personificadas. Nós vimos que eles têm ações e atitudes humanas, correto? Então são personificados, o bem e o mal. Esta personificação é identificada nesse trecho pela narração de quê? Obviamente, pela narração de ações. Por quê? Vamos ver? No próprio início do texto aqui já diz, olha, amanhece o dia entre neblinas, quando o bem e o mal se encontram. É uma ação? Para mais um duelo. Escolhem as armas. É uma ação. Aproximam-se. É uma ação. Né? Encaram-se. É uma ação também. Então, essa personificação ela se dá pela narração de ações relacionadas ao bem e o mal aqui. Na questão 6, lê este fragmento do conto Hora de Alimentar as Serpentes, de Marina Colasanti. Para começar, desejou ter a beleza de uma árvore frondosa tatuada nas costas, copa espraiada sobre os ombros. Temendo, porém, o longo sofrimento imposto pelas agulhas, mandou tatuar na base da coluna, bem na base, a mínima serpente. Percebam que, olha só, de acordo com a pergunta, na narrativa, o desejo inicial e a decisão final do personagem podem ser relacionados por meio da seguinte figura de linguagem. Aí a gente observa desejo inicial e decisão final. O desejo inicial dela era uma árvore frondosa, né? Mas a decisão final dela foi mandar tatuar a mínima semente. Então, essa mínima semente, ele faz uma menção, né, de metonímia, a parte pelo todo. Então, a gente observa aqui uma parte pelo todo. A mínima semente que vai se tornar futuramente uma árvore frondosa. E a característica da metonímia é justamente isso. É fazer o quê? Uma relação, né, de um nome
pelo outro. É igual tomar um copo d'água. Você não vai tomar um copo d'água, sim um copo com água, né? Ler o Machado de Assis, quer dizer, ler o livro de Machado de Assis, escrito por Machado de Assis. Comprar um Portinari, comprar um livro, um quadro do Cândido Portinari. Então, nós temos aqui uma metonímia. Bom, pescando na margem do rio, nós temos aqui um conto, né, que continua fazendo parte do Alimentar Serpentes de Marina Colasanti. Era um homem muito velho que cada manhã acordava certo de que aquela seria a última. E por quê? Seria a última, pegava o caniço, a latinha de iscas e ia pescar na beira do rio. As poucas pessoas que ainda se ocupavam dele reclamaram, a princípio, que aquilo era perigoso, que ficava muito só, que poderia ter um mal súbito. Depois, considerando que o mal súbito seria a solução para vários problemas, deixaram que fosse e logo deixaram de reparar quando ia. O velho entrou assim na categoria dos ausentes. Ausentes para os outros, continuava docemente presente para si mesmo. Ia ao rio com a alma fresca como a alma fresca como amanhã. Demorava um pouco a chegar porque seus passos eram lentos, mas, não tendo pressa alguma, o caminho lhe era só prazer. Não havia nada ali que não conhecesse. As pedras, as poças, as árvores e até o sapo que saltava na poça e as aves que cantavam nos galhos. Tudo lhe era familiar e, embora a natureza não se curvasse para cumprimentá-lo, sabia-se bem-vindo. O dia percorria mais lento que a água. Quando algum peixe tinha a delicadeza de morder o seu anzol, ele o limpava ali mesmo, cuidadoso, e o assava sobre o fogo de gravetos. Quando nenhuma presença esticava a linha do caniço, comia o pão que havia trazido, molhado no rio para não ferir as gengivas desguarnecidas. À noite, em casa, ninguém lhe perguntava como havia sido o seu dia. Fazia-se mais fraco, porém. E chegou a manhã em que, debruçando-se sobre a água, antes mesmo de prender a isca na barbela afiada, viu faiscar um brilho novo, apertou as pálpebras para ver melhor. Não era um peixe. Movido pela correnteza, um anzol bem maior do que o seu agitava sem isca. Por mais que se esforçasse, não conseguiu ver a linha. Enxergava cada vez menos, nem havia qualquer pescador por perto. O velho não descalçou as sandálias, as pedras das margens eram ásperas. Entrou na água devagar, evitando as